Bem-vindo ao canal Educa Motos. Gostaria de falar hoje sobre o CDI, o problema que eu tive com ele e os testes que eu fiz com ele. No YouTube, senti falta de encontrar alguém que entenda do assunto e fizesse um teste e demonstrasse como que deve ser feito o teste no CDI. Por falta disso, eu acabei tendo que me virar e resolvi postar esse vídeo para passar a experiência que eu tive. Esse aqui é o CDI da minha moto, uma Kawasaki SX500, ano 96, e eu abri ele, mas ele não tem nenhum problema, tava tudo ok. E vamos contar um pouquinho da experiência que eu tive. Eu parava a moto para abastecer ou desligava por qualquer motivo e ela ficava sem funcionar, não tinha mais faísca na bobina de ignição, não tinha mais pulso na vela. Então não pegava de jeito algum, não tinha jeito de pegar. E a primeira impressão que eu tive é que era problema no CDI ou na bobina de pulso. Poderia estar esquentando e parava de funcionar por conta disso. Aí depois de uns 3 minutos dava uma esfriadinha e voltava a funcionar. E no fim não era isso. Pois bem, vamos falar sobre o teste que eu fiz. Tem aqui o manual. Essa aqui é a especificação da moto, manual de serviço. Aqui eu tenho Ignition System, Pickup Coil Resistance. Aqui ele me mostra a resistência de 360 a 540 ohms. Essa peça ela fica dentro do motor, junto com o estator, praticamente junto, né? E saem dois conjuntos de fios. Um conjunto de fio é para carregar a bateria e o outro conjunto é a bobina de pulso. São dois fiozinhos. Esses dois fiozinhos você mede a resistência. Você usa esse multímetro, pode ser esse daqui mesmo, né? Ajusta aqui na escala de 200 ohms e faz a medição. Ele tem que dar dentro do que está especificado aqui, 360 a 540. Deu 490 no meu caso. Eu falei, bom, bobina de pulso não é o problema. E aí o que eu fiz? Então pensei, bom, deve ser o CDI o problema. Antes disso eu já tinha testado todos os contatos da moto para ver se não tinha zinabre. Encontrei até mesmo um contato que estava bem sujo, cheio de zinabre, limpei, mas nada. Então, mas a única coisa que eu não abri foi a chave de ignição e nem a caixa de fusíveis. E aí a primeira coisa que eu pensei era o CDI. Enfim, aí comecei a abrir o CDI em busca de alguma peça que eu pudesse ver que está visivelmente queimada. Aqui eu arranquei essa tampa aqui com uma faca e comecei a cavucar com um ferrinho de solda de estanho e foi saindo essa resina epóxi. Comecei a tirar aqui, não saiu sem problema algum, foi tranquilo. Agora esse lado aqui foi bem mais difícil por conta dessas pedrinhas aqui, que eu imagino que elas estão aqui para ajudar a dissipar o calor. E tive problema aqui, né? Foi muito difícil de tirar isso daqui, poderia ter estragado a peça também, mas por sorte não aconteceu, não estraguei. E aí o que eu fiz? Comecei a me injuriar de tentar mexer aqui e não encontrar nada. Falei, vou comprar uma peça usada. Então fui num cara que estava vendendo na internet, fui testar a peça dele e os mesmos problemas apresentaram em relação à minha. Então vamos mostrar um pouquinho como que foi o meu teste. Aqui eu tenho, esse aqui é o desenho do meu CDI, exatamente o que está aqui, ó. Os 12 terminais do jeitinho que está na figura. Então o que eu comecei a fazer? Os 4 primeiros são os que estão aqui. Comecei a testar conforme essa escala que está aqui, essa tabelinha. Então eu posicionei o fio preto do multímetro no negativo e o vermelho no positivo. E fui fazendo essas medições aqui.
Só essas daqui que estão como infinito eu não consegui medir, por conta de ser um multímetro digital. Agora todas as outras eu consegui e estavam dentro desses parâmetros que estão especificados aí. Aí eu parti para esses outros aqui, os outros 8 pinos que faltavam. Comecei a fazer o mesmo teste, só que aí eu tive um problema. O terminal 5, 9 e 10 não apresentavam medidas, de jeito algum. Podia inverter a polaridade dos fios, de nenhum jeito eu tinha medida. E bom, olhando aqui o multímetro, o que eu pensei? Eu não sou nenhum expert em eletrônica. Pensei, bom, se eu tenho um multímetro aqui que vai subindo a escala e chega à escala de quilo e vai passando até chegar aos 999 kΩ, que eu acho que é o máximo que ele deve marcar. Pensei, bom, então nesse range aqui, nesse intervalo, ele tem que marcar o que eu quero. Só que não marcava. Aí no segundo cara que eu fui ver a peça, era uma pessoa que entendia do assunto. Então o que ele me falou? Esse CDI dificilmente dá problema, porque a moto tem um sistema de segurança do diodo que não deixa passar nem mais e nem menos corrente do que ela precisa. Então se for para dar algum problema, ele queima o diodo. Ou então ele simplesmente para de funcionar o CDI. Mas ele não vai queimar, ele é um sistema de segurança que bloqueia para não queimar o CDI, que é uma peça cara. Então, e aí com base dessa informação e juntando com os testes que eu fiz no CDI dele e no CDI de outro cara, que estavam todos iguais ao meu, eu imaginei que talvez eu pudesse estar fazendo alguma coisa de errada e esqueci de verificar alguma coisa, algum teste. Então fui para casa, abri a chave de ignição e se não conseguisse eu ia abrir também a caixa de fusível e testar os diodos dele. Mas por sorte, quando eu abri a chave de ignição, eu encontrei um fio que estava solto, a solda dele soltou, não sei porquê, talvez de ficar mexendo, mas soltou. Soldei ela de novo, botei o CDI e voltou a funcionar. E qual foi a experiência que eu tive sobre isso? Nem sempre o que você vai medir aqui você consegue medir num multímetro comum. E aí não sou expert para dizer o porquê que eu não consigo com esse meu multímetro, mas enfim. Outra informação interessante que eu peguei com esse último cara que eu fui visitar é que aqui dentro dessa peça aqui do CDI eu tenho aqui essas duas pecinhas aqui, ó, dá até para ver o número dele, D1071. Essa pecinha você encontra no Mercado Livre aí fácil, e segundo esse cara são essas duas pecinhas que costumam queimar, elas que controlam a faísca, faz o disparo do pulso. Então assim, fica a dica, caso alguém queira se aventurar em abrir o CDI e tentar achar o problema, você pode partir para essas duas pecinhas aqui. E outra coisa que ele me falou é que assim, para dissolver essa resina que fica em volta aqui de todo esse circuito eletrônico, eles usam álcool isopropílico. Eu sinceramente eu não confio muito nessa informação, porque pelo que eu li sobre a resina epóxi, ela se dissolve com solventes à base de petróleo, como o thinner, por exemplo, a gasolina. E eu tentei dissolver ele no thinner, deixei ele 1 hora e não mudou nada, ficou do mesmo jeito. Só que o thinner poderia estragar as peças aqui dentro, porque eu tenho marcações, por exemplo, na resistência, nos capacitores, que se sumir essa marcação, eu já não sei mais a medida dele. Então seria um problema. Agora o álcool isopropílico não afeta nada.
Só que o cara me falou que tem que deixar 10 dias de molho. 10 dias de molho para poder dissolver. Então fica a dica aí também. Quem quiser tentar arrumar, abre ele dos dois lados e deixa aí por 10 dias no álcool isopropílico para ver o que acontece. Se não conseguir, aí ou procura alguém que conhece e dá a dica de como que faz, ou faz que nem eu aqui. Desse lado é fácil de você tirar com uma solda de estanho. Você vai tirando com cuidado, sem deixar muito tempo também, para não dissolver nenhum dos contatos aqui, nenhuma das soldas, não estragar nenhuma das soldas, e sai numa boa. Esse lado aqui já é mais complicado, mas também lembrando que nem todos os CDI são desse jeito aqui, são encapsulados assim. Tem alguns que nem tem essa resina aqui para proteger. Mas fica a dica, quem quiser fazer o teste faz aí por conta e risco, mas também o interessante seria fazer isso, tentar arrumar a peça por hobby mesmo, por você comprar a peça que você precisa, trocar ela e tentar arrumar esse daqui, tentar recuperar o que tiver com problema, porque também ficar com a moto parada aí 10 dias para você tentar achar o problema e nem ter certeza de que vai achar, também não é muito legal. Mas fica a dica aí para quem quiser se aventurar. E se alguém entender sobre os testes nesses terminais aqui, compartilha aí com a gente e bola pra frente aí. Abraço a todos, boa sorte.